Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um versículo do dia que se encontra em Êxodo, no capítulo 4, no versículo, nós vamos ver aqui os sinais do poder de Deus através de Moisés. Depois que o Senhor teve encontro com Moisés no Monte Sinai, se revelou a ele e fez ali um chamado para ele, deu uma missão e aqui nós vamos ver quando ele vem indagando o Senhor, né? Porque Moisés, ele nasceu já no período de morte, decreto já de morte, onde o faraó já tinha decretado a morte de todos os meninos homens, né? Os homens, crianças, mas só que a mãe de Moisés manteve ele escondido. Então, durante a amamentação, né, até o dia de o Senhor tocar no coração dela, que já estava na hora dela já se desvincular dele, né? Até esse período, ela manteve até onde pôde, pois a criança já estava grande, já fazia barulho e a criança não podia se fazer muito barulho, porque como tinha muitas pessoas a serviço de Faraó, que podia ouvir qualquer choro de bebê, ele queria entrar e matar. Então Deus guardou, Deus sustentou. E por ele, né, por criança chorar, ele tinha um pouco daquela deficiência, um pouco na dicção, né? Quando chorava, tampava-se lá a boca da criança, né? Com isso, ficou ali com esse impedimento ali, mas nada que o Senhor viesse trabalhar, né? Até o momento que ela pôde sustentar a promessa de Deus, ela pôde, mas chegou um momento que ela não pôde mais sustentar, não estava além das forças dela, mais de Deus. Então, quando passou do limite já, Deus já entrou em ação, né? Foi dando a estratégia a ela, sabedoria a ela, e ela colocou em prática. Então, ela começou a preparar, né, essa cesta, ela vedou com betume, e assim ela planejou todo aquele momento e pediu que sua filha viesse estar vigiando ele durante o rio, porque ela sabia que a filha de Faraó estava ali, se banhava. Então, ela fez o que Deus colocou no coração dela, né? E aqui já estou falando já desde o nascimento, né? Dele pequeno, mas esse versículo, capítulo 4, já vem falando de Moisés, que ele já tinha casado, né? E ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, né? Tinha já casado. E quando ele vai até o Monte Sinai, lá no Monte de Deus, o anjo vem aparecendo para ele, se revelando a ele, dando uma missão para ele, né? Ele foi criado no Egito, ele foi criado, aprendeu muitas coisas, mas ele teve que sair do Egito, né? Ele teve que sair de lá porque ele mesmo tinha feito algo que não desagradou a Deus, né? Então, ele não suportava a injustiça e acabou fazendo injustiça com as suas próprias mãos, foi aonde ele teve que se retirar. Então, por isso que ele se refugiou lá, né, nesse lugar onde ele encontrou ali a esposa dele, era o sogro, era parente lá dele, e ele foi para lá. E aqui Deus já tinha preparado esse momento para dar essa missão para ele mesmo, ele aqui questionando, não vendo essa capacidade, porque ele não tinha essa experiência, né? Ele não tinha essa experiência, mas aquele que estava chamando já tinham capacitado. Durante esse processo, Deus estaria trabalhando, né? Na confiança, né? Porque ele estava indo para libertar o povo hebreu do Egito, né? Então, ele ia na força de Deus, não na força do braço. Ele ia enfrentar a autoridade maior. Não tem como ninguém chegar lá e libertar aquela quantidade de povo lá. Mas, através da ordem do Senhor, ele tinha toda a garantia, todo o cuidado, né, de estar ali, indo no nome do Senhor. Por mais que o faraó não conhecesse esse Deus vivo poderoso, ele estaria ali falando desse Deus poderoso
que tinha mandado resgatar, buscar o povo dele, para festejar no deserto, né? E aqui, quando o Senhor vem aparecendo para ele, né? Vem dizendo assim, Moisés respondeu, se não acreditar em mim, Senhor, olha, eu vou falar do Senhor, vou estar diante de gente importante lá. Se eles não quiserem me ouvir, o que você está fazendo aqui? Ah, o seu Senhor mandou você vir falar que é para liberar o povo? Como assim? Quem é você? Você é homem de peso? Você é alguma autoridade? Ou seja, vão me humilhar, Senhor. E disseram, o Senhor nunca lhe apareceu. Então o Senhor perguntou, o que você tem nas mãos? Ou seja, eles vão questionar, como que o Senhor apareceu para você? Me explica. O que ele falou? Qual é a garantia que temos que o Senhor, de fato e verdade, se revelou a você, pedindo para vir aqui resgatar o povo? Como é que você quer que eu venha dar credibilidade às suas palavras? Porque nem o seu Deus eu conheço. Em outras palavras, era que Moisés estava falando para o Senhor, né? E o Senhor fala para ele, Moisés, o que você tem nas suas mãos? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue no chão, Moisés, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela. Então, quando ele estendeu o cajado virou uma serpente e ele ficou com medo da serpente, correu dela. Mas o Senhor disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda, né? Ele já estava pegando uma experiência ali. Ele foi lá e pegou na cauda, né, a serpente e ela voltou a ser a vara de novo. Ou seja, esse é o sinal do meu poder, Moisés. Eu posso todas as coisas, você só é apenas um instrumento a qual eu vou usar. Você tem que confiar em mim. Essa é a garantia do meu poder. Você vai se questionarem, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar fazendo o que foi feito aqui. Então, não se preocupe, em outras palavras. Eu estou no controle, né? Mesmo que pareça ser difícil essa missão. Mas se olhares tão somente com os olhos da fé, se olhares na capacidade que eu estou dando, você vai cumprir com essa missão com êxodo, né? Então o Senhor disse, faça esse sinal, eles vão acreditar que o Senhor Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. Pronto, você já tem a garantia, Moisés. Você já tem essa garantia. Mas só que Moisés ainda continuou. O Senhor também disse a Moisés, agora coloque a mão dentro do manto. Você já agora tem duas opções de mostrar o meu poder. Agora coloque suas mãos aí no seu manto, né? Dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando tirou ela, estava com lepra branca como neve. Então, quando ele tirou, ele levou um susto. A mão dele estava cheia de lepra branca, né? Ou seja, o sobrenatural aconteceu ali. E ele colocou de novo a mão dentro do manto outra vez e disse ao Senhor, Moisés, colocou a mão dentro do manto e outra vez tirou. E a mão dele estava saudável como o resto do corpo. Tá vendo, Moisés, o que eu posso fazer? Você tem que confiar em mim. Olha quantos sinais eu estou dando para você ver o meu poder e para você também revelar para os incrédulos, para aqueles que desacreditarem que você é minha escolha, que eu estou enviando e que eles devem dar credibilidade às suas palavras, porque é no meu nome que você está indo, você estará me representando e do resto eu vou cuidar, eu vou trabalhar. Disse ainda, se eles não acreditarem em você, não se deixe convencer pelo primeiro sinal. Ou seja, mesmo assim, se eles não acreditarem em você, né, pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo, porque é algo sobrenatural que eles estão vendo, não é algo comum, Moisés. E se não acreditarem em você e não derem ouvir, depois desses dois sinais, tira um pouco da água do rio Nilo e derrame sobre a terra seca. Quando fizer a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Moisés, porém, disse, ó Senhor, não tem facilidade para falar, nem antes e nem agora.
que falaste com seu servo. Não consigo me expressar, eu me atrapalho com as palavras. Né? Então o Senhor falou para ele, ó, o Senhor perguntou a Moisés. Moisés, olha só. Preste atenção, Moisés. O Senhor falou para ele. Quem formou a boca do ser humano? Quem honra o homem? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? O Senhor falando com Moisés. Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá, Moisés. Quem tem o poder e domínio sobre todas as coisas sou eu. Sou eu que faço enxergar, sou eu que tiro a visão, né? Sou eu que formo, sou eu que formei toda a parte do corpo humano. Eu formei a boca e também dei a capacidade do homem para falar. Se eu assim quiser que ele não fale, ele não vai falar. Mas se eu permitir que ele fale, ele vai falar. Ou seja, vai na força e coragem e confiança, porque eu estou indo adiante de vós. Ou seja, a minha presença, ela vai adiante de você, preparando o caminho, né? Eu vou estar com você, né? Eu vou instruir a respeito do que você vai dizer na hora. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então Moisés estava se sentindo incapaz, olha só. Viu das maravilhas de Deus, presenciou do sobrenatural aqui, teve a garantia da fala do Senhor e mesmo assim estava dando para trás, se sentindo incapaz. Podemos dizer que estava um pouco incrédulo, né? Ou seja, Moisés, você já tem a minha garantia do meu poder. O que está acontecendo, Moisés? Tá bom, Moisés, eu vou preparar alguém, vou colocar alguém para ir com você. Ele vai ser o porta-voz. Você vai falar a minha instrução para ele e ele vai ser o porta-voz para o povo, para o faraó. Vamos lá? Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: e quando seu irmão Arão e o levita, sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro, se alegrará em vê-lo. Então o Senhor falou: olha, o que eu tenho é com você, mas se for preciso, eu vou levantar outra pessoa para estar do seu lado. Mas no decorrer desse processo aí, eu vou estar trabalhando em você. Eu vou estar trabalhando em você para você poder, para tirar isso de você, Moisés. Ele estava falando, né? Vamos ver. Fale com ele e diga as palavras que eu devo transmitir. Estarei com vocês dois quando falarem, instruirei a respeito do que deve fazer. Ou seja, eu vou estar com você e o seu irmão Arão. Eu vou estar instruindo o que vocês vão falar. O Senhor estava falando para ele. Arão falará por você diante do povo e será o seu porta-voz. Você será como Deus para ele. Ou seja, você vai ser como Deus para ele. Eu vou estar se revelando a você e você vai se revelar a ele. E ele vai transmitir. Leve você a vara, use para realizar os sinais que eu lhe mostrarei. Ou seja, a vara vai ficar com você, porque você vai realizar os sinais que eu mostrei para você. Então você vê que Moisés, ele não tinha muita prática, ele nunca tinha feito algo como esse, né? E o Senhor, né, estaria trabalhando nele, nesse processo. Ele não estava pronto. Assim muitas vezes acontece quando as escolhas de Deus não estão prontas, mas é a escolha dele. E ele vai ali trabalhando, vai aperfeiçoando, vai habilitando, vai modulando, vai aperfeiçoando da forma como ele quer para assim fazer a sua vontade. A escolha de Deus é loucura para aqueles, né, que são letrados, aqueles que são mais entendidos. Com o olhar físico, acha que a escolha de Deus é o que está mais preparado. Moisés não estava tão preparado,
mas quem o chamou iria estar dando toda a condição para ele, estaria instruindo, ajudando, né? Ele estaria também crescendo, né? Amadurecendo nesse processo. Então, o grande investidor dessa missão era Deus para com Moisés, né? E agora, ele agora teria que seguir as instruções do Senhor, seguir o que Deus estava falando para ele. Então, você já não vai mais sozinho, vai ser agora com Arão, vai estar do seu lado, né? E é dessa forma, o crescimento, né, a experiência você vai tendo no decorrer da sua chamada, dessa trajetória, dessa missão. Você vai crescer junto com essa missão, né? E é dessa forma, né? Deus vai trabalhando em nós em secreto. Deus vai habilitando em nós, né? Ele vai aperfeiçoando cada um de nós como Ele quer. E lá na frente a gente vai ser os primeiros a observar a nossa deficiência, né? Alguns tempos atrás, a nossa deficiência, né? Quando nós se sentíamos incapazes, quando a gente ficava como a onda do mar, quando a gente não tinha tanta firmeza, tinha medo no sentido de você pegar essa missão como Moisés, né? Ou seja, não quero falhar, não é mais ou menos assim, né? Por exemplo, alguém que já fez alguma coisa na casa do Senhor, muitas vezes ela se sente incapaz, mas Deus fala, quero você fazendo aquilo. Aí você ora, você faz, dá aquele friozinho na barriga, você vai fazendo no amor, no temor a Deus, vai adquirindo experiência, então você vai andando e Deus vai estar instruindo, ensinando, né? Então, é dessa forma, do pouco, né, das pequenas coisas, em fazendo para o Senhor, você vai crescendo, vai amadurecendo, vai tendo experiência, né? E Deus vai fazendo a obra. Então, a capacidade vem de Deus, né? Pessoas, eu nunca fiz a obra de Deus. Claro que a pessoa vai se sentir igual Moisés, mas quem já fez a obra de Deus, né? A obra de Deus, eu digo, quando fala do Senhor, né? Quando é a boca de Deus. Quando está na casa do Senhor, está fazendo algo para Ele. Então, você também está ali fazendo e como está também lançando a semente. Então, você já tem aquela experiência da obra de Deus, de estar ali. Então, você tem, né? Então, você sabe o que é a obra de Deus. Fazer as coisas com amor, com seriedade, com humildade, temor a Deus, manter uma vida separada. Você sabe o que é. Moisés aqui já não sabia, porque ele estava cru. Então, o Senhor estava lançando ele, estava patrocinando ele, né? Mas mesmo assim ainda existe pessoas que já fazem a obra de Deus, mas ainda não tem essa missão tão grande assim, com essa responsabilidade como Moisés. Mas quando assim ela tem, né? Deus também vai preparando o coração, vai preparando, habilitando, né? Colocando a confiança, né? Fazendo assim você aceitar com confiança e dizer, eis-me aqui, Senhor, fala que que o seu servo, a sua serva ouve. Foi assim que o sacerdote Elino mandou o Samuel, que teve a primeira experiência, tendo o Senhor se revelando ao coração dele, e ele pensava que era o sacerdote falando com ele, e o sacerdote entendeu que era o Senhor que queria se revelar pela primeira vez ao coração de Samuel. Então, ele mandou ele repetir essas palavras, né? Então, o que eu quero te dizer é que Deus, ele vai sim chamar, mas vai capacitar. É normal, mas essa confiança, muita coisa Deus vai trabalhando aí na experiência, né? Porque a gente sempre tem o que aprender. Por mais que já temos experiência em algumas áreas da obra de Deus, a gente sempre tem que aprender mais, a gente precisa de mais experiência com Deus, crescimento. É claro que a gente precisa, né? Mas entender que o grande patrocinador do nosso chamado é Deus. E ele também, ele
Ele sempre vai colocar as palavras nos nossos lábios. Aqui Moisés estava se achando incapaz de não saber pronunciar de maneira correta o que o Senhor estava pedindo dele, né? Como eu te falei, caso do problema dele, que ele tinha, né? Quando nasceu, tinha que estar escondido, não podia ter barulho de nada. Naquele momento, a mãe dele fez o que pôde para fazer com que ninguém viesse ouvir ele. E a forma que ela achou foi tampando a boca dele, para quando ele chorava, a criança chora, né? E com isso, pode ser que teve um problemazinho ali, né? Mas o Senhor deixou bem claro, mesmo que você tenha esse problema, Moisés, sou eu que formo a boca do ser humano. Sou eu que tenho domínio e poder de agir. Quem pode tornar aqui? Quem é o Deus do impossível? Sou eu. Quem pode tornar uma pessoa cega? Quem pode fazê-lo enxergar? O Senhor estava falando para ele, né? Não sou eu? Então eu vou estar com você quando você tiver que falar. Então você vê que o coração dele precisava ser trabalhado nessa questão da confiança, né? Esse complexo dele tinha que ser arrancado. E o Senhor estaria trabalhando nisso também. Não, isso não vai ser impedimento para mim, não. Tá bom, Moisés? Arão vai com você. Então Deus sabe como trabalhar. Então são essas coisas também que muitas vezes Deus está trabalhando em cada pessoa que vai ter ali aquele questionamento, né? E não só foi ele, né? Nós vimos também que Gideão também teve aqueles questionamentos, né? Natural, normal, mas quando Deus fala, a gente temos que confiar no falar dele, que ele fala, e fazer com excelência, com amor, e na fé e na confiança. Não olhar para os obstáculos, não olhar para a dificuldade, não olhar para o que há de vir, porque o Senhor também já tinha falado para ele, preveniu ele, olha, vai acontecer isso, mas eu estou com vocês, o coração vai se endurecer de Faraó, você vai, se ele recusar, você fala isso. Então, você vê que durante essa trajetória que ele fala, Deus trabalha nele, trabalha no povo, e assim tudo vai sendo preparado para a saída deles dali, né? Momento que ele intercede a Deus, ora a Deus pelo povo, vê aquelas injustiças, né? Vai havendo crescimento, confiança. Então ali tudo foi colaborando para o crescimento de ambos ali, né? E o povo também precisava entender que o Senhor estava com ele, que ele ali estava sendo instrumento de Deus. O povo estava tão sofrido, estava tão esperançosos assim, porque o sofrimento, a intensidade da dor e do sofrimento estava crescendo sobre o povo. E o povo já estava vendo, tomando para si como uma alegria da libertação, no sentido que tudo estava piorando para ele, no sentido do serviço pesado, né? Ele estava desgastado naquele ambiente onde ele tinha que trabalhar em dobro, né? E naquele momento, Moisés ficou, poxa, Senhor, tu nos trouxe aqui, esse povo está sofrendo mais ainda, estão colocando já a culpa em nós, né? E aí o Senhor foi ali, ouviu a oração, né? Então, o povo também precisava de ser trabalhado por Deus, né? Então, você vê que um coração abatido, um coração que está em situações difíceis, está incrédulo, vai ser difícil de acreditar. Foi uma das mensagens também que eu falei ontem da incredulidade. O povo já estava incrédulo no sentido, eu vou ter paz como? Vocês vêm para me libertar e não estou vendo essa libertação, tá pior aqui a situação. Então você vê o quanto o povo estava doente, espiritualmente, fisicamente, o abalo deles, emocional, estava ali fragilizado. Você vê que Deus trabalharia e cuidaria do povo dele. E Deus estava trabalhando em tudo. E todos naquele momento ali estavam cooperando para o crescimento, para a saída do povo, né? Então eu digo para vocês, Deus não só trabalha com um lado, Deus trabalha em
todas as nossas áreas da nossa vida. Ele vai trabalhando, uma coisa vai puxando a outra, né? Ele vai trabalhando. Ele vai fazendo a obra por completo, né? Então, para você ver que José, ele foi trabalhado por Deus, né? A vida dele estava parada, mas Deus estava trabalhando na vida de José. E naquele momento, quando Deus já estava trabalhando nele, estava trabalhando em todas as áreas da vida dele, para depois manifestar o poder de Deus. Toda a área da vida dele foi trabalhada por Deus. O tempo que estava parado no cárcere, no tempo que estava ali injustiçado, Deus trabalhou em todas as áreas dele, onde estava neutralizada. Toda a área da vida dele foi tendo justiça, foi manifestando poder. O fruto da justiça, o fruto da obediência se manifestou, né? Então, aqui houve obediência de Moisés, ele fez tudo conforme o Senhor falou, colocou em prática e tudo foi dando certo, e tudo foi colaborando, né? Então, é dessa forma que Deus faz, Ele trabalha em nós. Nós não somos perfeitos, perfeito é Deus, mas o perfeito está em nós. A palavra de Deus estando em nós seremos aperfeiçoados. A palavra estando em nós vamos estar o quê? Confiantes. Vamos refletir a imagem de Cristo, o caráter dele. Vamos exalar o bom perfume de Cristo. E assim seremos essa testemunha que glorifique a Deus pelo poder que está fazendo na nossa vida de transformação. Lembrando que o poder é de Deus e nós somos instrumento ao qual Deus vai usar. Então, se somos apenas instrumento, temos que estar na posição, temos que estar a nos preparar, nos esvaziando para Ele crescer e nós diminuirmos. Temos que estar se santificando, mantendo uma vida separada, para que o nosso coração esteja sensível à voz de Deus. E Ele poder assim abençoar, se revelar e fazer de nós um instrumento de salvação, de bênção, em nome de Jesus. Amém? Deus tem uma obra na sua vida e Ele vai concluir essa obra. Um homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Se o céu deu, é porque o seu coração foi cirandado, o seu coração foi trabalhado pelo nosso Deus. É verdade. É do coração que procede a saída da vida. É Ele que tem um domínio, tem um poder sobre todas as coisas. Então confia no chamado dele para a sua vida. De graça recebeste, de graça você vai dar. E dando, você também será abençoado em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, confia no Senhor de todo o seu coração, que o mais Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Fique na paz e retenha firme a confissão. Diga sim para o Senhor e deixe Ele trabalhar da maneira dele, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.